Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Juízes. Vamos hoje estudar o capítulo 3. Vamos começar com oração? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus pedimos, Pai, a Tua direção, Pai, para que possamos receber de Ti toda a instrução para podermos, Pai, conhecer de Ti e andar nos caminhos que o Senhor tem para Ti. Derrama sobre nós, Senhor Deus, entendimento, discernimento, que a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, possa nos instruir nos Teus caminhos e que possamos, Pai, ter uma vida alinhada com o Teu propósito. Te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 3 do livro de Juízes. E no livro de Juízes, o que a gente vai perceber, eu quero primeiro contextualizar, porque aqui é muito importante. Aqui a gente vai entender que não só existe um contexto, existe também um padrão, e aí a gente vai ver esse padrão se repetindo vez após outra. Mas o que é que a gente tem no livro de Juízes? A gente tem que lembrar que o povo de Deus, desde que foi liberto da escravidão do Egito ali por Moisés, ele foi liderado por Moisés. E Moisés conduziu esse povo até a terra prometida. E a gente se lembra, né, que desde a saída do cativeiro do Egito até a chegada na terra prometida, sem adentrar a terra prometida, sem tomar posse da promessa, foram 40 anos. E Moisés preparou um sucessor. Deus elegeu esse sucessor e Moisés o preparou. E Deus, claro, o capacitou para cumprir a jornada que lhe estava proposta, que foi Josué. Então Moisés chegou até a terra prometida, mas não entrou na terra prometida. Josué foi quem teve o papel de liderar o povo de Deus a tomar posse da terra prometida. Então, a gente vê que após ser liderado por Moisés, o povo foi liderado por Josué, e aí sim tomou posse da terra prometida. Porém, o que a gente vai perceber é que Josué chega no fim da sua carreira, com aquela frase que todos nós conhecemos, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Josué não prepara ninguém para suceder a ele. E aí a gente encontra agora, após a morte de Josué, a gente se encontra no livro de Juízes, num tempo onde Deus vai levantar essas figuras, esses juízes, para governar o seu povo. Lembrando que ainda Israel não era uma nação constituída. As tribos estavam na terra prometida, mas cada uma nas suas respectivas localizações, sem uma unidade. E é isso que a gente tem que atentar. Ainda não era a nação de Israel, ainda não era o povo de Israel. E com isso, o que a gente vai ver é que os juízes governaram Israel, e a gente vai ver praticamente por 400 anos, mas a gente vai perceber que são atuações isoladas. E eu quero que você preste atenção no que a gente vai ver a partir de agora. Nós vamos olhar para algumas histórias. E nesse primeiro momento, eu vou trazer o padrão e a gente vai ver que, de fato, esse padrão se repete com cada um desses juízes, com cada um desses governantes que Deus levanta com um devido propósito para poder atuar como um representante do próprio Deus. E como é esse padrão? Esse padrão, eu vou dizer o seguinte, cada pessoa que vai estudar a palavra, ele pode chegar com um número de ações, mas não é isso que importa. O que importa é você entender que existe um padrão, esse padrão se repete, e esse padrão é como se fosse o povo sendo educado, sendo constituído, sendo ministrado pelo próprio Deus. Então, o que é que a gente vai ver nesse padrão? A primeira coisa, o povo faz o que era mal perante o Senhor.
Essa é a primeira coisa. Então, Deus elegeu Israel como seu povo e Deus está agora ensinando o seu povo, desde Moisés, né? Quando ele entregou as leis, ele vem instruindo o seu povo nos caminhos do Senhor. E aqui a gente vê que à medida que o povo não percebe tão veementemente a presença do Senhor, o povo se afasta dos caminhos do Senhor e faz o que é mal perante o Senhor. A segunda coisa, como consequência de fazer o que é mal perante o Senhor ou levanta ou o Senhor permite que esse povo sofra as consequências da sua desobediência. E aí a gente vai ver muitas vezes o povo é escravizado por um outro povo. A terceira coisa que a gente vai ver é que o povo se arrepende. Uma vez que ele sofre as consequências dos seus maus feitos, eles se arrependem e clamam ao Senhor. E, em resposta a esse clamor, Deus levanta um libertador, um salvador. Ainda não o definitivo, mas já mostrando um padrão. E é isso que a gente tem que se atentar no livro de Juízes. Uma vez que ele levanta esse libertador, Deus põe o seu próprio espírito sobre esse libertador. E, uma vez que esse libertador está empoderado pelo Espírito de Deus, ele recebe do próprio Senhor esse povo inimigo em suas mãos. Então o Senhor entrega os inimigos nas mãos do juiz. Claro, o juiz liberta o povo e enquanto ele vive, a paz na terra. Então, essa é a temática de todo o livro de Juízes. E eu quero agora que a gente, no capítulo 3, a gente possa identificar esses padrões na prática. Então, abra sua Bíblia em Juízes 3 e a gente vai ver aqui na leitura, vamos começar pela leitura do verso 12. E aí a gente tem que entender que aqui a história de Eude, a gente só tem duas características dele. A palavra de Deus vai dizer que ele era canhoto e que ele era benjamita, da tribo de Benjamim. A partir daí, a gente vai ver que os filhos de Israel estavam de novo, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, o padrão aqui sendo colocado em prática, tá, gente? O povo de Deus começa a fazer o que era mal perante o Senhor. Ainda hoje, o povo de Deus continua fazendo o que é mal perante o Senhor. Quanta gente fala que as coisas do mundo, não tem nada a ver. Não, eu sou salvo pela graça. E vão e fazem o que é mal perante o Senhor, andando em pecado. Então ainda hoje nós vemos isso. Um povo que não amadureceu, que não cresceu, que não aprendeu com a palavra do Senhor. E volta a fazer o que é mal perante o Senhor. E aí, seguindo aqui a história, nós vamos ver aqui no verso 15, que vai dizer o seguinte: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador. O padrão em prática. O povo arrependido dos seus maus feitos, ele só tem um para clamar. E eles clamam ao único que pode socorrer. O Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o Deus Altíssimo. E ao clamar, Deus levanta esse libertador.
E esse libertador aqui é Eude, como eu falei, canhoto e benjamita. E a gente vai ver que ele é levantado para libertar o povo dos Moabitas, que estavam liderados por Eglon. E a gente vai ver a história de Eude e Eglon, que Eude vai fazer uma visita ao palácio de Eglon e, sendo canhoto, né, ele esconde um punhal do seu lado direito. E ali ele cria uma situação para poder ter um momento a sós com Eglon e ele termina matando Eglon. E o que é importante, porque eu não quero focar hoje na história, mas sim no padrão, para vocês entenderem. A gente vai ver que à medida que Eude mata Eglon e retorna para o povo, para que o povo agora venha lutar contra os Moabitas, verso 28 vai dizer que Eude volta para o povo e olha o que é que ele fala. Segue-me, porque o Senhor entregou nas nossas mãos os nossos inimigos, os Moabitas. Aquilo que eu já tinha falado com vocês. Deus é quem entrega nas mãos. Deus é quem dá a vitória. Ele usa o libertador, mas quem dá a vitória vem do Senhor. E para a gente terminar, né, o capítulo 3, o verso 30, finalzinho dele, então a parte B do verso vai dizer: e a terra ficou em paz 80 anos. Então, gente, hoje tivemos acesso à estrutura do livro de Juízes, porque vocês vão ver, esse padrão vai ser repetido em todas as histórias dos juízes que a gente vai ver. Primeiro, o povo faz o que é mal perante o Senhor. E em fazendo o que é mal, o Senhor traz as consequências. Mas as consequências com o propósito de trazer de volta esse povo para si. E uma vez que o povo está debaixo de escravidão, debaixo das consequências, eles se arrependem e clamam ao Senhor. E em clamar ao Senhor, o Senhor ouve esse clamor e ele levanta um libertador. Sobre esse libertador ele põe o seu próprio espírito. E ao pôr esse espírito de Deus sobre este libertador, esse libertador vai e liberta o povo. E quem dá a vitória nas mãos desse libertador é o próprio Deus. E aí esse povo vive em paz até o fim dos dias desse juiz. E essa vai ser a temática que a gente vai ver se repetir vez após vez, história após história, em todo o livro de Juízes, cobrindo 400 anos de história. E assim a gente vai ver a mão do Senhor agindo na instrução e na educação do seu povo. O último comentário que eu quero fazer é que Deus teve um propósito em deixar alguns povos não serem destruídos durante o tempo de Josué. E são justamente esses povos que Deus usa para levantá-los e trazer consequências para o povo de Israel. Não com o objetivo de puni-los, mas sim de instruí-los, de capacitá-los e de mostrar que Deus ouve o clamor de um povo arrependido. E você? Você tem clamado ao Senhor? Você tem se arrependido dos seus maus feitos? Porque essa é a grande lição para mim e para você. Nós somos imperfeitos, somos pecadores. E vamos cair. Mas um coração arrependido, quebrantado, contrito, ele se volta para aquele que tem poder para nos salvar, que tem poder para nos perdoar. E a gente tem que clamar ao Deus único, para que Ele venha nos libertar uma vez mais. E cada vez que caímos, somos levantados por Ele, porque Ele sim
pagou o preço pelos nossos pecados. E é nisso que nós temos que nos ater, a saber que uma vez que caiamos, não é o fim. Que Ele, que pagou o preço pelos nossos pecados, Jesus Cristo, está sempre disponível para que nos voltemos a Ele e clamemos a Ele. E assim, vamos nos santificando dia após dia, para a honra, glória e louvor do santo nome do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por este dia, Pai, por esta palavra. Senhor Deus, como é lindo, Pai, poder aprender de Ti e ver, Pai, que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor sempre está aberto a ouvir o nosso clamor, que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E que, Pai, o Senhor nos livra do nosso pecado, que o Senhor, Pai, nos perdoa, que o Senhor nos reconcilia consigo. E assim, Pai, podemos seguir no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E por tudo isso, Pai, queremos nesse momento Te agradecer. Obrigado por ouvir o nosso clamor, obrigado por nos libertar, obrigado por nos perdoar e obrigado por nos direcionar nos Teus caminhos. Te agradecemos, Pai, por tudo que fez, por tudo que faz e por tudo que ainda vai fazer, e que seja tudo para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Te oramos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro com a palavra.